Bom, pessoal, para falar da nova ordem mundial pós-Guerra Fria, eu resolvi selecionar o assunto mais importante, o que mais tem realce, e já contribuir com o entendimento do que é o mundo pós-Guerra Fria, com o entendimento desses blocos econômicos que surgiram principalmente após esse período. Tá? Então surgiram diversos blocos econômicos, tá? Um monte de letrinha aí que vocês vão ter que entender, mas que decididamente não é fácil, tá? Não é fácil. Então vamos lá. Por que esses blocos econômicos surgiram? Então a gente tem que entrar no cenário pós-Guerra Fria. A União Soviética se esfacelou, né? Os Estados Unidos passaram a ser uma potência é, inimaginável, tá? Um verdadeiro império. Se imaginava que a supremacia dos Estados Unidos em todos os campos do poder fosse algo que dificilmente seria contestado. Então, mas junto com isso começaram a surgir novas forças de poder, novas forças ideológicas, novas forças econômicas que tentavam evitar essa supremacia americana. Tá? Então surgiram focos de enfrentamento aos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, aqui na América do Sul, pô, não se aceitou fazer a ALCA com facilidade, né? Criaram-se barreiras alfandegárias, e logo depois do início do final da Guerra Fria surgiu aquele enfrentamento por parte dos países árabes, ou mais especificamente pelo radicalismo muçulmano, com a queda das Torres Gêmeas. Então, não aconteceu. A China cresceu esplendorosamente, espetacularmente, muito acima do imaginável logo após a Guerra Fria. Então, não aconteceu aquele fenômeno que se esperava, que era uma supremacia, um império americano. Ainda é, claro, os Estados Unidos são a maior força militar, a maior força tecnológica, a maior força industrial, a maior força econômica, mas não da forma com que parecia que ia ser ao final da Guerra Fria com a derrocada. Então os países começaram a se aliar, né, como eles viram que não teriam força para enfrentar comercialmente a grande potência americana, eles começaram a se aliar em blocos econômicos ou em blocos políticos visando essa reunir melhores condições para competir no mercado comercial, né? Então, junto com esse poderio norte-americano, ocorreu esse fenômeno aí da globalização, já vinha ocorrendo, né? Mas a globalização, as redes do comércio ficaram cada vez mais intensas, né? Os meios de transporte ficaram cada vez mais sofisticados, seja por avião, seja comunicação por satélite, seja navios de grande calado e grande porte. Então, os fluxos comerciais se intensificaram e continuam se intensificando a uma velocidade outrora inimaginável. Junto com isso, avanços tecnológicos que permitem as grandes facilidades de comunicação que iniciaram também, já haviam iniciado antes, mas se intensificaram com o final da Guerra Fria e continuam evoluindo numa velocidade que a gente não consegue entender até onde vai parar, né? Então começou com 3G, depois 4G, 5G, satélite, antes já desde as transmissões ao vivo. Quer dizer, quando você consegue imaginar que até a década de 50 só existia rádio, e a partir da década de 60 começou a surgir a televisão, e a primeira transmissão ao vivo da TV de outro lado do mundo foi na década de 70. Então você consegue entender como hoje essas tecnologias deram um salto gigantesco para a história da humanidade que a gente não consegue prever até onde vai. Em paralelo com isso, um novo contexto econômico. Então, apesar dos Estados Unidos serem o centralizador de tudo, ser a maior potência, começaram a surgir vários polos de poder e isso aí surgiu a necessidade realmente de se fazer associações para evitar perder espaço comercial. E junto com isso também um novo contexto cultural, novas manifestações culturais, se passou a valorizar mais a questão ambiental, a questão de valorização da mulher, a questão da relativização da família, a questão de valorização da sexualidade. Então, todo esse contexto novo proporcionou também novas manifestações em diversos países, em diversas culturas. Bom, o que são os blocos econômicos, né? Eles são uma reunião de vários países que têm objetivos comuns. Então, os países se reúnem, normalmente por questões realmente econômicas, né?
e acham que intensificando as relações entre eles, ambos os lados devem constituir vantagem. Tá? Então, ambos os lados procuram vantagens econômicas, comerciais, políticas ou de desenvolvimento social mesmo. Tá? Então, e busca-se um modelo, evidentemente, onde ambos vençam. Então, a união deve favorecer a todos os lados. E isso é uma tônica que a gente vê que tem determinados acordos que não prosperam porque algum lado não se sente beneficiado com aquele acordo, então ele não aceita e acaba ficando somente no campo das ideias. Os tipos de alianças comerciais, então nós temos zonas de livre comércio, são a primeira fase dos projetos, normalmente são zonas onde há uma redução das tarifas de importação, há uma queda das barreiras alfandegárias, e aí acontece e intensifica o comércio entre os membros do acordo. Isso depois, posteriormente, passa para uma segunda fase que é chamada União Aduaneira, onde existe uma tarifa externa comum em cima de vários produtos. Ou seja, você exportar daqui para cá ou de lá para cá, a tarifa externa passa a ser a mesma. Isso pode progredir para um mercado comum, onde essa tarifa externa comum ela já está implementada e passam a ocorrer leis trabalhistas, econômicas, leis de circulação, de livre circulação de pessoas. Então já é um projeto mais avançado que não passa somente pela simples comercialização, e sim por leis que regem a cadeia econômica, que passam a unificar a produtividade, entra na produção e entra em outras cadeias econômicas. E, por último, a maior delas seria uma unidade política e monetária, cujo maior exemplo, evidentemente, é a zona do euro, né, onde existe uma moeda única, cria-se um banco central, cria-se um parlamento, cria-se políticas públicas, todas elas voltadas com o mesmo para o bem da coletividade. Bom, vamos partir para as associações em que o Brasil participa. O Brasil participa das organizações dos Estados Americanos há muito tempo, tá? É uma organização que compõe, que a ideia é consolidar a democracia e o desenvolvimento dos países americanos, tá? Garantindo soberania, paz, justiça, democracia, direitos humanos, segurança, desenvolvimento. Tá? Realiza, nos últimos anos, a OEA tem sido um pouco polemizada porque ela realiza missões de observação eleitoral para garantir que a democracia esteja sendo executada, porém elas têm sido bastante questionadas em razão de várias eleições terem sido colocadas sob suspeita, sem que a OEA tenha diagnosticado que tenha, com o aval da OEA, né? É curioso isso, mas tem acontecido. O Mercosul é o Brasil está mais em voga, né? Uma intensas relações comerciais com os países aqui do eixo sul da América do Sul, tá? Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, tá? Tem um entra e sai, provavelmente vai voltar, né? E os outros países da América do Sul, todos associados, é uma intensa relação comercial. É curioso que o Brasil sustenta aí cerca de 75% do PIB do Mercosul. Então, como uma nação mais poderosa, ela tende a sobrepujar os outros e a fazer seus interesses valerem, o que enfrenta resistências, em particular da Argentina e às vezes de Paraguai e Uruguai. Então a relação do Mercosul não é tão harmônica como deveria ser. Existe uma associação chamada Cooperação Sul-Sul, né, onde cooperação econômica com os países que são subdesenvolvidos, países do hemisfério sul, então do continente africano, do continente asiático, do sul da Ásia, da Oceania, são países mais pobres, então os países desenvolvidos não participam dessa cooperação sul-sul. O intuito é desenvolver os comércios entre os países menos desenvolvidos, visando privilegiar esses países para atingir um patamar de desenvolvimento mais adequado, enfrentando essa grande, vamos dizer assim, opressão do capitalismo dos países mais desenvolvidos, com mais tecnologia, com mais poder econômico. Então, essa cooperação tá em voga, está ocorrendo, e principalmente com países africanos, países sul-americanos, inclusive países do sul da Ásia, coloca inclusive a China, que são países que têm dificuldade, apesar de ter uma economia muito grande, têm dificuldades de nível social ainda extremas, né? A Organização das Nações Unidas, acho que vai merecer um estudo à parte, mas evidentemente é a maior organização de todos os países, praticamente todos os países do mundo, mais de 150 países, né, que tem o objetivo de manter a segurança, a paz, promover direitos humanos,
auxiliar o desenvolvimento econômico, progresso social e agora muito meio ambiente, ajuda humanitária. Então nós vamos, oportunamente, nós vamos falar da ONU com mais propriedade, que ela tem um papel muito importante na história mundial já desde o seu surgimento, né? Que foi substituindo a Liga das Nações. A Aliança de Livre Comércio das Américas, que deveria reduzir as tarifas em todo o continente, foi protagonizada pelos Estados Unidos, tá? Mas ultimamente a adesão está baixa, né? Ficou só no lápis, ficou só no papel, não está funcionando na sua plenitude, nem um pouco, na verdade, nem na plenitude, nem longe disso, né? Porque os países latino-americanos ficaram desconfiados desse imperialismo norte-americano e os termos colocados não foram aceitos e o negócio está em banho-maria, essa que é a verdade. Nós temos aí os países da América do Sul que estão unidos num projeto chamado Unasul, é um projeto de cunho bastante político também, embora fale de relações comerciais, mas ele é muito focado na questão dos países com domínio, com prevalência, né, dos governos mais à esquerda. Então, a pretensão é ir além de relações comerciais, é realmente uma união mais forte no campo político, até no campo militar, né, e a gente vê várias ações nesse sentido, em particular do Brasil, acenando aí com financiamentos de BNDES para vários países da Unasul, com relações intensas com Bolívia, com Venezuela, a cessão daquela refinaria da Petrobras lá para a Venezuela. Então, sempre governos de esquerda se autoajudando, buscando uma prevalência desses países de esquerda, desses governos de esquerda, nos governos dos países. Tá? Então, existe uma corruptela, tem gente que fala que nem existe, mas a verdade é que existe sim uma ideia de Ursal, tá? Que é uma ideia de repúblicas socialistas da América do Sul, o que na verdade aparentemente é a intenção real da Unasul, embora isso não seja declarado. Tá? Então, junto da mesma linha existe a ALAD. A ALAD já encontra países do eixo da América Central com um plano muito parecido com o plano da Unasul, criar acordos comerciais, mercados latino-americanos, mas também com um foco muito forte na política, seguindo muitas diretrizes estabelecidas no Fórum de São Paulo. Não é exagero, o Fórum de São Paulo ele existe, ele é muito claro, todos os anos se reúne uma adesão de vários partidos políticos de esquerda, unificando estratégias, debatendo e tentando encontrar formas da prevalência desses partidos nos governos latino-americanos. Tem sido uma ação bastante exitosa, evidentemente, uma onda rosa ou até vermelha nos países, onde um a um os países têm sido controlados pelos partidos de esquerda e a gente não sabe onde isso vai parar, seja a Argentina, Chile, nos últimos anos aí o Chile, a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia permanece, o Peru, quando você não consegue, luta, enfrenta ardorosamente um problema grave de sai e entra governo, mais de um governo por ano, e não consegue ter estabilidade em razão de uma atuação bastante forte fora de São Paulo, e envolve atividades às vezes supostamente escusas, como as dúvidas sobre a eleição brasileira. Então o Fórum de São Paulo tem uma atuação marcante nisso, e, sem dúvida nenhuma, tem logrado êxito e tem constituído uma vertente forte nesses pactos econômicos ou políticos aí. Outras alianças onde o Brasil não participa. A União Europeia, evidentemente, é a mais famosa delas e a mais conhecida, talvez a mais bem sucedida. Tá? Foi criada realmente como enfrentamento aos Estados Unidos. Os países unidos formaram um PIB bastante grande, também sofrendo uns baques nos últimos anos, em particular com a saída da Inglaterra, né, o Brexit, chamado Brexit da Inglaterra. A Inglaterra saiu do bloco, não usa mais o euro. Aliás, aceitava o euro, sempre aceitou o euro, mas sempre teve a sua moeda própria. Né? A maioria dos países então aderiram e estão vinculados à União Europeia, beneficiou bastante os países que eram menos desenvolvidos, em particular da Península Ibérica e gregos e italianos, as regiões menos desenvolvidas. Realmente houve uma redução das desigualdades entre os países e, sem dúvida, é uma aliança bastante importante e bastante exitosa. Né? Apesar de ainda ter enfrentado inúmeros problemas, é um caso de sucesso. Né?
O NAFTA continua em pleno vigor, envolvendo Estados Unidos, México e Canadá. Muita gente critica o NAFTA, dizendo que é uma forma de, de imposição das ideias dos Estados Unidos. Realmente existem alguns enfrentamentos, mas o fato é que realmente o México, que seria o mais pobre desses três países, teve muitas vantagens com esses acordos, em particular com as empresas de segunda linha, que requerem mão de obra, dos Estados Unidos se implementarem no México, onde tá, evidentemente os mexicanos ganham menos que os americanos, trabalham com um salário mais baixo, trabalham com empregos de segunda linha, mas se não tiver essas empresas, o fato é que o México é um país pobre. Né? Se você não tem indústria, você não cresce. E com o NAFTA, efetivamente, várias cadeias industriais estabeleceram-se ali no México e proporcionaram umas condições de vida melhor para o povo mexicano, apesar de não ser, evidentemente, muito longe da qualidade de vida dos Estados Unidos. A APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, o nome já diz, né? Então envolve a ideia de cooperação entre os países que margeiam o Pacífico, envolve países aqui, inclusive da América do Sul, aqui Chile, Colômbia, Equador, eu não sei dizer se Peru também se encontra nessa, mas os países da América Latina que fazem divisa com, que tem o litoral com o Oceano Pacífico, fazem parte desse projeto, junto com países também do continente da Oceania. Isso forma um grande bloco econômico, que envolve principalmente a China como principal força, a ideia também de um crescimento de prosperidade nessa região. A ASEAN, dos países do Sudeste Asiático, o mesmo espírito. Tá? SADC é da África Meridional, então da África tem como grande liderança a África do Sul, mas existe uma comunidade ali de redução de tarifas alfandegárias e de intensificação comercial. Comunidade dos Estados Independentes são países da extinta União Soviética que permaneceram unidos já que tinha um vínculo político muito forte, agora tem um vínculo também comercial e cultural também, né? A OPEP não é exatamente uma aliança comercial, a OPEP eu quis colocar aqui porque ela tem um papel extremamente relevante na defesa dos interesses de seus países, né? Não que haja comercialização entre eles, é diferente dessas outras alianças, mas é uma aliança onde efetivamente esses países ganham muito com essa associação, já impuseram vários problemas ao mundo quando resolveram realmente se organizar e taxar o taxar efetivamente o petróleo, colocar num preço mais alto, e isso continua, tá? Continua o PEP até hoje. Era isso, gente. Forte abraço e até a próxima. Embora não seja um blog econômico, eu não podia deixar de falar sobre o BRICS, né, que é a união de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é uma união mais geopolítica com o intuito de ampliar os poderes políticos desse país e tentar enfrentar a sistemática de supremacia das economias mais pujantes. Né? Então se coloca países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para se unindo para melhorar seus interesses políticos. Ok? Obrigado.